Bom dia! A paz do Senhor! Estamos começando com bastante alegria esse nosso devocional de sábado, dia 19 de julho de 2025. Sábado lindo e abençoado. Bom dia, Ângela, a paz do Senhor. Bom dia, Léo, como você está? Tudo bem? Glória a Deus, Thalita, firme e forte, que Deus abençoe cada vez mais as nossas vidas. Lembrando que hoje, sábado, é online, mas está cheio de homem aqui nessa igreja, viu? Está cheio de homem porque é o congresso da Omasbra, que é hoje, sábado, dia 19 de julho, e com bastante alegria vamos nos colocar na presença deste Deus maravilhoso, daquela forma que nós precisamos, porque se nós somos servos, nós temos que prestar total reverência ao nosso Senhor. Eu vou me colocar aqui de joelhos na presença do nosso Deus. Se você puder fazer dessa forma, faça também em reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, oremos ao nosso Deus. Nos dê um dia de bênçãos, um dia de vitórias. Os profissionais liberais estão no seu descanso, que o Senhor renove as forças. Aqueles que estão no seu trabalho, manda aos clientes. Peço para aqueles que trabalham na área da saúde, na área do comércio, nos serviços públicos, que o Senhor venha abençoar a vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Mas peço também para aqueles que fizeram as suas inscrições para estar, os homens que fizeram, homens e mulheres, fizeram as suas inscrições para estar no congresso da Omasbra, que o Senhor venha usar poderosamente a cada um dos preleitores, que seja um tempo abençoado para a vida de cada um dos nossos irmãos, da minha vida também, Senhor, em nome de Jesus. Que venhamos buscar subsídios cada vez mais para tratar melhor a nossa esposa, a esposa, os nossos filhos. Que os lares sejam diferentes, sejam transformados dia após dia, e assim vamos viver como diz a tua palavra, como que é a moradia do justo. Ela é tranquila e ali tem paz. Oro pelos meus irmãos que estão enfermos. Eu creio que a cura está no nome do Senhor Jesus, e nós invocamos este nome todos os dias, e com fé eu oro pelos meus irmãos que estão enfermos. Faço lembranças dos meus irmãos aqui no Manda Aqui. Bárbara, visita a nossa princesinha, visita, Senhor, em nome de Jesus, nosso pastor Carlos, nossa irmã Amanda Duarte, cada um que está passando por um momento difícil na sua saúde. Nós cremos que a cura há no Senhor, e que aqueles que estão passando por este momento, os familiares, eles tirem cada ensinamento que o Senhor está ensinando-nos neste período de dificuldade, que eles saiam mais fortes destas situações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro também quebrando com toda obra de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria. Fizeram nas encruzilhadas, nós quebramos pelo poder
e a autoridade que há no nome de Jesus, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação. Sejamos cobertos com o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E não vale encantamento contra o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a ação que fizeram, ação demoníaca, ação das trevas, que fizeram para desmanchar casamentos, destruir famílias, nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que as famílias desta nação, eles serão abençoados. Nós declaramos o poder e a autoridade que há no nome de Jesus. Indico, Senhor, esta bênção, a bênção da família para a nossa nação, que a tua palavra entre nos lares, entre nos corações e haja uma grande revolução na nossa nação, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero junto aqui com a Thalita nós entoarmos louvores e junto com vocês também louvemos ao Senhor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração no amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Tu és nosso fundamento, Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti.
Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, pois santo Tu és, aleluia, aleluia. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Glória a Deus, vamos aplaudir bem forte a este Deus maravilhoso. Aleluia, aleluia. Mas para nós não pensarmos que é para nós, dê glória a Deus, dê aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, vamos dar continuidade aqui na nossa programação. Thalita, você já vai? Você não vai ficar para Almas Braque? Ah, glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos dar continuidade a esse devocional que o Senhor tem falado poderosamente com as nossas vidas, dia após dia. E nesta manhã, nesse dia, né, é o findar da nossa temática, porém, essa palavra, ela continua viva em nossos corações. Sim, continua. A gente lembra aqui de temáticas, Léo, Ângela, Thalita, né? Nós lembramos de temáticas assim, a perigosa presença de Deus. Quem lembra? Vocês lembram? Né? Essa temática maravilhosa. O que mais que vocês podem falar? Ângela, fala aí uma temática que marcou, vai. Que marca, né? Que marca as nossas vidas, não é que marcou as nossas vidas, que marca as nossas vidas. Adoração refletida, a visão ampliada, né? Então, glória a Deus. Léo, você lembra de agora, né? A adoração refletida no serviço. Se Léo é esperto, né? Mas glória a Deus. Mas são palavras que marcam as nossas vidas. Então a temática, ela termina ali aquela semana, porém ela fica gravada em nossos corações. Eu lembro de uma pregação, gente, que o pastor Joel, foi até um sermão, eu não lembro agora, o pastor Eduardo, eu só não lembro o sobrenome dele, que é Pecadores nas mãos de um Deus irado, se eu não me engano, esse sermão é de 1700, se eu não me engano, 1750, ali na década de 50, ali do 1700, né? Então, eu lembro quando o pastor Joel trouxe essa mensagem para a igreja, né? Se eu não me engano, nós ficamos... Depois do culto, depois que terminou o culto, eu acho que o Léo vai lembrar, acho que a Ângela estava nessa época aqui com a gente, Ângela? Não, mas assim, depois que acabou o culto, nós ficamos ali parados, a maioria da igreja ficou parada, orando, 20 minutos a mais ou 30 minutos a mais. Não, e assim, quando o pastor Eduardo, eu só não lembro o sobrenome, tá, gente? Mas o pastor Eduardo fez esse sermão, as pessoas gritavam, as pessoas, elas clamavam ali pela misericórdia do Senhor. E também, né, é um convite para você pegar esse sermão aí na internet, né, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E você vai ver ali o que aconteceu na igreja. Foi um sermão, ele pegou o seu sermão ali na sua folha, ele só leu o seu sermão. E ali as pessoas começaram a se arrepender e voltar novamente aos caminhos do Senhor. E essa semana, né, nós estamos observando a adoração refletida no serviço. E a palavra que está norteando a nossa semana está no Evangelho de Mateus,
Evangelho escrito por Mateus, perdão, capítulo 4, o versículo 10, né, quando ali o Senhor Jesus Cristo fala para Satanás: afasta-se de mim, Satanás, né, vai embora, né? Deixa eu até ler aqui, para não ficar parafraseando a palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus tem que ser na íntegra. Jesus disse assim: então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. É isso daí. Depois da tentação do nosso Senhor Jesus Cristo ali por Satanás, o Senhor Jesus Cristo continuou vencendo na palavra, nas Escrituras, a Satanás, e ele se retirou ali daquele momento, e ali o Senhor foi servido pelos anjos. Hoje, uma palavra poderosa nas nossas vidas também está em Lucas 12. Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 12, o versículo 37, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo, que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né, gente? Nós fomos chamados para ser servos. E olha só, quero ler novamente aqui, né? Nós fomos chamados para ser servos. Mas olha só, quando o Senhor voltar para buscar ali aqueles servos que estão vigilantes, diz a palavra: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Aleluia. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Nós precisamos sermos alimentados pela voz do teu Espírito. Por isso, Senhor, eu me coloco como um canal, uma simples ferramenta em tuas mãos, para que o Senhor faça conforme a tua vontade, conforme o teu querer, tanto na minha vida, Senhor, e que o Senhor fale poderosamente a esses corações que estão assistindo, que vão assistir a este material, a este devocional, que o Senhor continue falando aos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E o pastor Joel deixa para a gente um texto para nossa reflexão, e ele escreve assim: o bom servo é caracterizado pela vigilância que lhe confere atenção dobrada aos desejos do seu Senhor. As indicações que ele dá sobre o seu querer. O salmista diz: como os olhos dos servos estão atentos à mão dos seus senhores, e os olhos da criada à mão da sua senhora, assim nossos olhos estão voltados para o Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós fazemos parte aqui da equipe de vida do pastor Joel, é o staff, né? Nós chamamos de staff aqui da Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, e sempre nós que somos o eclesiásticos ali, nós estamos à frente, né? Sempre sentamos nas primeiras fileiras, e ali para as pessoas, elas olharem, os irmãos que vão chegando, eles olharem e ter um lugar de referência para ver ali os pastores que estão trabalhando, os presbíteros, evangelistas, é o ministério eclesiástico ali trabalhando. Mas também, a gente fica de olho, nós temos os nossos diáconos, bênçãos de Deus, bênçãos mesmo, obreiros com o coração na obra do Senhor, glória a Deus por isso. Mas eu fico sempre alerta, sempre atento,
para ver se o pastor Joel está precisando de algo ali no momento do culto, para que assim a palavra de Deus ela flua de uma forma que assim, o pastor Joel não precise vai estar preocupado com qualquer coisa. A gente ali está assessorando a vida do nosso pastor, mas também eu fico atento às coisas de Deus, à obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa palavra, ela é maravilhosa, porque quando o Senhor Jesus, ele voltar, ele vai colocar os seus servos sentados à mesa, vai cingir com a melhor roupa, e ele mesmo servirá as nossas vidas. Primeiro nós servimos ao Senhor. Primeiro nós colocamos o nosso coração, a nossa vida na obra de Deus. E quando ele voltar para buscar a sua igreja, para buscar os seus servos, ele vai nos colocar sentado ali à mesa e ele mesmo vai servir as nossas vidas. Então, o bom servo, ele é caracterizado pela vigilância que lhe confere atenção dobrada aos desejos do seu Senhor, as indicações que ele dá sobre o seu querer. Então é isso que o salmista diz, né? E para estarmos atentos ao nosso mestre, temos que ter a proatividade em nossos corações, para que nós possamos estender o reino de Deus aqui nessa terra. Nós não podemos perder as oportunidades de fazermos a vontade de Deus. Quando eu estudo a palavra do Senhor, eu começo a observar como era feito o serviço ali no templo pelos sacerdotes. E levava um tempo ali para os sacerdotes estar servindo ali naquele ano. Se eu não me engano, tinha sacerdotes que morriam e eles não serviam ali no templo do Senhor. Era escolhido imagina, a cada ano era um sacerdote. Imagina quantos mil sacerdotes tinham ali em Israel. E hoje o Senhor nos dá a oportunidade de sermos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdotes do Senhor, para nós falarmos da palavra de Deus. E hoje nós não temos aquele templo feito pelas mãos de Salomão, aonde ali os sacerdotes iam oficializar o culto a cada ano. Não, hoje o templo é o nosso coração, morada eterna do nosso Senhor, através do seu Espírito Santo. Então, aonde nós estivermos, ali está a obra de Deus, ali está o templo de Deus. E no templo de Deus tinha que ter a palavra exposta, a palavra de Deus exposta. Então, que em nome de Jesus, nós não venhamos perder tempo nessa vida. Que nós não venhamos nos envolver com as coisas deste mundo. Não estou falando assim de não termos aquele momento de descontração. Até mesmo aquele momento de estarmos com pessoas que ainda não conhecem a Jesus, para nós mostrarmos o nosso testemunho a elas, para trazer alguns. Nós desejamos que todos venham a servir ao Senhor, se entregar ao Senhor, mas nós sabemos a resistência do coração. Mas se alguns se aproximarem da palavra do Senhor, ali nós vamos acolher estas vidas, lembrando que nós estamos aqui nesta terra a serviço do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a vontade de Deus é que nós evangelizemos. Depois que nós evangelizamos uma vida, nós vamos cuidar dessa vida e nós vamos fazer discípulos. O Senhor está me fazendo lembrar agora da passagem do bom samaritano. Aquele homem que viu aquele moço moribundo, aquele moço que foi saqueado, foi roubado, aquele homem que sofreu a violência,
estava quase morrendo. Passou um sacerdote de largo, passou um levita, não quis se envolver com aquela situação. E há muitos que se acham sacerdotes, que se acham levitas, que não querem se envolver com a situação do próximo. Mas o Senhor falou que ali passou um bom samaritano, alguém, um estrangeiro, alguém que era até olhado pela sociedade como alguém que não era muito ali da família de Israel, mas indiferente, independente de tudo aquilo que as pessoas achavam, que falavam da vida dele, ele praticou a sua ação e a servidão a Deus. É uma parábola, mas o Senhor Jesus, ele continua contando que aquele homem pegou aquele moço que estava quase morrendo, levou para uma hospedaria, entregou o valor ali para ele, para um certo tempo, a palavra fala 2 dias, mas foi um tempo. E ele falou: olha, estou entregando esse dinheiro para que você cuide desse moço nesse tempo. E quando eu voltar, se precisou de mais dinheiro, não se preocupa, eu vou pagar. Então nós somos esses como o bom samaritano, mas também somos aqueles da hospedaria que o bom samaritano entregou para nós cuidarmos. Então nós temos que cuidar, nós temos que fazer a obra do Senhor. Nós somos servos, e o bom servo de Deus é aquele que incessantemente busca agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, os nossos olhos têm que estar atentos à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele está voltando. E se fazermos assim, nós seremos chamados de bons servos. As nossas vestes vão ser mudadas. Elas vão ser mudadas, aquelas vestes brancas, aquela visão que João teve ali, né, em um Apocalipse que o Senhor entregou para ele. Aqueles com as vestes brancas, lavadas e remidas com o sangue do Cordeiro. Eu vou parar por aqui, mas peço que o Espírito Santo continue ministrando as nossas vidas. E hoje, a oração do dia, nós vamos orar pelo despertamento de vocações missionárias debaixo do direcionamento do Espírito Santo. Então, despertamento de vocações missionárias debaixo do direcionamento do Espírito Santo. Então, curve a sua cabeça, feche os teus olhos e oremos. Senhor Deus, nesta manhã nós estamos orando pelo despertamento da vocação missionária, debaixo do direcionamento do teu Espírito, o Espírito Santo. Então cada um tem que ser despertado para essa vocação, porque o Senhor nos deu uma missão. E aqueles que recebem a missão são os seus missionários, seja eles dentro do seu lar, na sua vizinhança, na sua cidade, no seu estado, no seu país, transcultural, outras nações, outras culturas, que cada um seja despertado. Eu te peço, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Amanhã nós temos os nossos 2 cultos, às 10 da manhã e às 19 horas, culto de adoração e comunhão. Olha, é uma santa convocação para as famílias, tá certo? Olha, família no Senhor não perde culto, gente, não perde. Pode ter até aquele momento ali de descanso, um dia, um outro dia, mas assim, frequentemente nós temos que estar na casa do Senhor, junto com a família espiritual. Então é amanhã, às 10 da manhã e às 19 horas, culto de adoração e comunhão. Glória a Deus. Tem mais recadinhos? São esses? Então eu vou ficando por aqui.
mas que o Senhor continue abençoando o seu dia. E eu desejo que você receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Você que tem a oportunidade de levantar as tuas mãos, curvar a sua cabeça, faça, que eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e para sempre. A igreja diz amém. Deixo com vocês um forte abraço da família Mandaquê. Beijos, beijos, beijos. E até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau!